Boa tarde, pessoal. Seu áudio está desligado, João. Boa tarde. Eu sou o Josué, Boa tarde. eu vou assessorar essa mesa. Queria dar boas-vindas a vocês. A gente está adiantado, que bom, parabéns para vocês que já estão por aqui. Se vocês quiserem se apresentar, né, para a gente já começar se conhecer, né, esse quebra-gelo, fique à vontade. Eu vou começar, eu sou o Josué. Atualmente sou estudante de mestrado em administração, no Departamento de Administração e Contabilidade aqui da UFV, Universidade Federal de Viçosa. E eu sou daqui mesmo, do município vizinho, então é meu local de nascimento e residência e atualmente de estudo, né? E quem são vocês? Me ouve? Ouço. Ah, vamos lá então. Eu sou o João Otávio, eu falo aqui de Maringá, no estado do Paraná. Eu sou professor colaborador no Departamento de Administração aqui da Universidade Estadual de Maringá e sou doutorando também, né, do programa de pós-graduação em Administração. O trabalho que a gente vai estar apresentando é fruto de uma disciplina, né, de território que eu fiz e vai falar um pouquinho sobre a perspectiva da sericicultura, né, produção de fios de seda a partir da criação do bicho da seda, que é forte aqui no estado do Paraná, já foi bem mais forte, mas nos últimos anos, em virtude de alguns problemas dos produtores, está numa situação bem ruim. Legal. E eu acabei não falando, né? Meu tema de pesquisa é gestão de recursos naturais e políticas públicas, e eu apresentei ontem, hoje eu não apresento, hoje eu só estou acompanhando vocês mesmo. Eu apresentei ontem sobre modelos de administração e a gestão dos recursos hídricos no Brasil, né? Com uma visão internacional e nacional, também como fruto de disciplinas do mestrado. Mas é isso. Quem é o José Wellington? Olá, boa tarde, escuta? Sim, sim. Satisfação conhecê-lo, sou o José Wellington, eu sou da cidade de Mauriti, sul do estado do Ceará. Atualmente estou em Fortaleza fazendo doutorado em Administração e Contadoria da Faculdade de Economia e Administração e Atuária da UFC, Universidade Federal do Ceará. E na minha pesquisa de doutorado eu estudo o modelo de governança da água do estado do Ceará, né? Uma governança de gestão de água no contexto de escassez hídrica. E aí eu busco caracterizar esse modelo na minha tese. E esse trabalho que eu apresento hoje também ele é fruto de discussões com a professora e representa o segundo artigo da tese. E aí surgiu a ideia de mandar para o SEMIAD justamente para receber esses feedbacks e receber avaliações para que ele possa ser melhorado, aprimorado, né, tanto para a tese quanto também para depois, posteriormente, a gente submeter para um periódico e também contribuir com outros pesquisadores, como o Josué que está estudando também, e a gente possa trocar experiências e aprender um com o outro, e assim gerar uma ciência no Brasil e internacionalmente também. Obrigado, pessoal. Muito legal, José. Já fiquei interessado. Eu li, né, seu trabalho, é claro, e quero fazer esse contato, porque também pesquiso sobre isso. Antes de entrar no mestrado, eu fazia pesquisa como apoio técnico a um doutorando que estuda também a gestão dos recursos hídricos, e no caso da bacia do Rio São Francisco. Então, a gente acabou identificando aí no fim do período dele é, o modelo cearense, né, como modelo exemplar para essa gestão do recurso hídrico em uma situação, né, de escassez
que é até um pouco específica para essa região. Então, eu tenho muito interesse no seu trabalho e a gente estreitar essas relações aí para, quem sabe, no futuro a gente conectar até no território para falar um pouco mais sobre, né? Eu também tive, antes da pesquisa, uma participação em um projeto voluntariado no interior do Ceará, no sertão, onde os movimentos ciclovida, através do Inácio, da Ivânia e de outras pessoas líderes, construíram um projeto de arte aquífero no interior do sertão. Muito curioso, fui passar um tempo com eles lá, uma espécie de etnografia, né? Foi bem legal. Então, a gente pode estreitar esses contatos. Eu vou esperar a sua apresentação, pegar seu contato, com certeza a gente vai trocar figurinhas. E, Leonardo, nós estamos aqui fazendo esse quebra-gelo, se apresentando. O João é do Paraná, já se apresentou, o José é do Ceará. Eu sou de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa. Se você quiser se apresentar também, fica à vontade. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Estão conseguindo me ouvir? corretamente. Tá. Sim, Eu sou Leonardo, sou especialista em finanças públicas. Fiz esse trabalho aqui voltado à administração pública, né? Já tenho uma boa experiência no ramo, né? E hoje estou para apresentar que, felizmente, estou com pouco suporte. Aconteceu um imprevisto grande para mim aqui, né? Vou pedir um apoio assim grande da minha orientadora, porque fiquei com problema de carregador de notebook, né? Aqui e vou pedir um apoio da minha orientadora para poder finalizar isso aí, certo? certo. Esse problema comigo aqui. Você precisa de algum auxílio com a sua apresentação, alguma coisa? Não, é que a minha orientadora vai ter que intervir por mim por conta que a minha apresentação, né, ficou no notebook e eu tive problema essa noite, né, com o carregador. E aí quando eu fui atrás de resolver hoje não consegui a tempo, não consegui técnico suficiente, né, que conseguia Entendi. resolver para mim. Se você Aconteceu tiver isso comigo. Se você tiver a Eu tenho. apresentação e quiser compartilhar comigo, no momento da sua apresentação, eu posso compartilhar a tela e você apresenta. É, ela já está com a minha orientadora já. Se for preciso, Ah, pronto. ela já tá Maravilha. com ela. Então, ela entra na apresentação. É, Heloísa, boa tarde. Eu sou Josué. Eu comecei aqui com o pessoal já uma sessão de apresentação. A gente já está nesse bate-papo, um quebra-gelo. O Cláudio chegou agora, o Leonardo já se apresentou também, o João, o José. Ótimo. E aí, se você quiser falar, eu vou só consertar aqui que tem uma janela com o sol batendo no meu olho aqui, ó, como você pode ver, e eu já volto. Boa tarde, pessoal. boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Boa professora tarde. Heloísa Rosato, da IASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, aqui em São Paulo. Prazer conhecê-los. Sejam bem-vindos a essa sessão do SEMEAD. Eu trabalho com gestão ambiental, com planejamento territorial. Então, muito interessantes os trabalhos que vocês enviaram. Então, para a gente aqui também é um prazer recebê-los no SEMEAD, né? Espero que vocês estejam gostando também do evento. Josué, eu também estou aqui com tem uma obra, gente, aqui por perto, então, por vezes, eu vou deixar o meu microfone desligado, tá, gente? Para não incomodar. Tá ok. Dando continuidade, faltou o Cláudio se apresentar. Fica à vontade, Cláudio. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Silva. Eu trabalho com administração pública já há mais de 30 anos, mas não sou um servidor público efetivo de nenhum lugar. Por muitos anos trabalhei como consultor para administração pública e nos últimos 7 anos nos últimos 6 eu estive num cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E como eu fiz o meu mestrado enquanto era servidor lá, inclusive o tema do meu mestrado, da minha dissertação foi sobre
um recorte também em tribunais de contas, que eu não vou apresentar. E hoje eu estou como assessor de planejamento e orçamento na Secretaria do Estado de Fazenda aqui do Rio. Então é isso, fiz meu mestrado profissional em administração pública e, enfim, minha experiência em termos de trabalho sempre foi muito na área de planejamento, orçamento público, finanças públicas, nessa linha. Bacana. Heloísa, você tem o nome de todos os apresentadores? Tenho sim, estou abrindo aqui. Confirma para a gente se estão todos online, por gentileza. Josué, para mim aparecem todos os autores, não aparecem como apresentadores. São 4 trabalhos, né? Isso, são 4 trabalhos. O Sociedade Civil e Todos Desenvolvimento os. Regional. Então, você que começou aqui, os autores estão aqui, a gente tem pelo menos um autor para apresentar, temos. Tá. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como marco teórico de políticas intersetoriais. Tem a Cláudia e a Natália. Tem alguma aqui? Acho que ainda não chegaram, né? O outro é Mobilidade Urbana, Acessibilidade em Tempos de Inovação Tecnológica, Maiara e Tiago. Tiago está aqui, gente? Expansão. Ih, será que eu. Não, não é esse não. Deixa eu abrir aqui o Eu painel. acho que é outro. Eu estou com outros arquivos. Deixa eu abrir aqui. Seria Tecendo o Território, Vamos lá. Contratações Sustentáveis no Tribunal de Contas. Quem seria o Cláudio? Tecendo o Território seria de João, né? Isso. Do tecido. Exclusão da população Comprei. itinerante, Isso mesmo. no FPM é do Leonardo, correto, Leonardo? Isso mesmo. E o Perfeito. Falhas na Governança da Água é do José Wellington. Isso. Eu tenho só os artigos aqui, não me abre aquela ficha de moderação. Esse. Pronto. Então, temos todos presentes. Eu queria dizer que a gente tem 1h30 de apresentação. A gente está organizando mais ou menos da seguinte maneira: 15 minutos de apresentação para cada um, e ao final a gente faz as discussões e os apontamentos. Tudo bem? A apresentação vocês podem escolher ou por ordem alfabética, contrário, decrescente, crescente, ou como preferirem. Se for por quem se sentir à vontade, pode Boa tarde a começar. todos. Leonardo está com problema. Leonardo está lá em Capanema, no interior do Pará. Você está aí, né, Leonardo? Então, assim, Aliás, o trabalho é de Capanema, né? Você está aí. E José, ele está com problema de equipamento lá. Se puder começar, porque se ele não conseguir, eu entro ajudando, entendeu? Pode sim, fica à vontade. Você consegue, Leonardo, Leonardo, projetar a eu acho, apresentação? eu acho que vai ficar um pouco inviável, porque eu gosto de estar no notebook, né, mostrando a tela. Ah, Deixa eu ver se ela compartilhar aí. Está compartilhando, né? sim. Deixa eu ver se eu consigo. Certo. Está um consegue pouco colocar pequeno por conta do celular, porque estou no celular, né, também. Aí eu não consigo enxergar. Deixa eu ver. Tão bem. Então eu vou fazer na apresentação e você vai comentando, Leonardo, pode ser? Tá, ok. Sim, Então, podemos começar? pode sim. Eu estou aqui. Então, bota. Pois não? Podemos? Pode sim. sim, fica à Pode vontade. sim, Diana. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Diana Vaz de Lima, eu sou professora aqui do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília, e eu orientei o Leonardo Araújo Santos no
projeto dele, do curso de especialização aqui na Universidade de Brasília, e o tema do Leonardo é uma coisa que ele vivencia ali no município de Capanema, no Pará, que é um município que tem características de população universitária, e é um município hoje que recebe o FPM como se fosse de 60 mil habitantes. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, com o prefeito da cidade, quando eu estive em Capanema, daí surgiu a ideia desse trabalho, que, segundo ele, a população de Capanema, itinerante, juntando ali durante a semana, consumindo os serviços de saúde, né, da cidade mesmo, gira em torno de 100 mil. E trabalhei mais de 20 anos na Confederação Nacional de Municípios e vi que essa é a realidade de muitos municípios brasileiros, que o FPM não reflete a população itinerante, isso não é um fator considerado no IBGE. E aí, o Leonardo trouxe um pouco desse contexto que ele vive lá na cidade e para compartilhar aqui com a academia, porque eu achei muito interessante a gente colocar essa discussão em perspectiva, já que municípios como o de Capanema são municípios dependentes de FPM. A gente tem mais da metade dos municípios brasileiros que dependem dessa repartição que o governo federal faz do bolo tributário para manter a cidade funcionando. Bom, então, o problema de pesquisa é de que forma a ausência da contagem dessa população itinerante afeta ali, impacta o cálculo do FPM nos municípios que têm essa característica, e são vários, né? E evidenciar como a não contabilização da população itinerante compromete a equidade distributiva do FPM, que é um dos pilares dessa divisão do fator de participação de municípios, gerando perdas para os municípios que concentram fluxos sazonais ou permanentes de população flutuante. Ele trabalhou com uma revisão de literatura, não foi exatamente com a teoria, mas ele fala ali, trabalha com a literatura de descentralização de competências do Pacto Federativo, dessa distribuição que é feita pela FPM, como ela é calculada, da titularidade de serviços municipais, que é uma discussão que a gente faz do desenho federativo brasileiro, né? Muitos municípios hoje, inclusive, trabalham com políticas que são de competências estaduais e federais, porque elas vêm sendo repassadas ao longo dos anos, o que compromete também ali a gestão dos recursos locais. E aí a gente apresenta como é que é a tabela de distribuição do FPM. Vejam que o município até 10 mil habitantes está ali com fator de 0,6. No caso de Capanema, ele está ali com o fator de 2,2, né? Aliás, desculpa, de habitantes, me corrige, é isso mesmo. É de 50 a 60 mil, 61 mil, então Capanema está nesse 2,2, e se ela tivesse enquadrado com a sua população itinerante, estaria ali no 3,2. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos quanto hoje, em termos de valores, Capanema é 2,2, você sabe em torno de quanto, Leonardo? É, fica um pouco variável, recebe 600, 700, 500, depende do mês, né? Eu só falo Tá. da cota descende ou do mensal? Não, mensal. Ah, dá 2 milhões e alguma coisa. E se ele tivesse nessa classificação de 100 mil, Ah, 3,2, com toda certeza, porque o que acontece? Cada subida de faixa etária representa, a CNM, né, apresentou que representa cerca de 5 milhões, né, anualmente. Né? Então, seria aí pelo menos mais 20 milhões aí do ano, né, se representasse, né, a população itinerante fosse compensada, né, assim como os outros fatores que eu identifiquei no trabalho. Então, muito bem. Então, perceba que a gente está falando de uma ordem em torno aí de 20 milhões anuais de dinheiro que deixa de ser distribuído para o município de Capanema, porque ele estaria nessa classificação inferior ao que a população itinerante. Lembrando que é um fator real, né? As pessoas consomem bens e serviços da cidade durante a semana, né? Então, como é que a gente percebeu isso? No período de férias escolares, as despesas da cidade, aquelas despesas variáveis, reduzem muito, justamente refletindo ali que o tanto que a população itinerante consome, né?
Bom, o censo de 2022, a gente ainda teve um problema de redução de coeficiente, né? 23 cidades no estado do Ceará e 29 cidades no estado do Rio Grande do Sul reduziram a sua participação nesse bolo tributário, porque realmente a contagem da população é o fator que é considerado, né? E as ações judiciais, têm ações judiciais que contestam essas diminuições, porque tem outros fatores que, justamente, como entre eles a população itinerante, que não tem sido considerada. Um fator É, importante que eu queria destacar aí, rapidamente, é que hum, esses são os estados que tiveram algum destaque, mas eu gostaria de levar em consideração aos amigos aqui que estão presentes que, depois do trabalho do censo realizado, né, após a divulgação do resultado, a CNM apurou que seriam 770 municípios que seriam prejudicados, né, após, né, a divulgação do resultado do então, censo. esse censo ele é aí monitorado pelas cidades brasileiras, como eu falei, porque a sua principal receita vem do FPM, dessa população dependente, né? Então, a gente fez ali um estudo de caso com o município de Capanema, trabalhamos com os números da área da saúde, da área da educação, de todas as áreas que fornecem bens e serviços públicos. Foi, então, uma abordagem qualitativa. A escolha do município é uma escolha pela facilidade, inclusive, do Leonardo, que é contador, né, no município, que trabalha no município, que vive no município. E também, assim, com essas características de população itinerante, né? E aí ele trabalhou ali com os atendimentos médicos, né? E mostrando que eles variam aí dependendo do mês que a gente esteja trabalhando ali com atendimentos. Eu queria que o Leonardo falasse mais, porque eu só orientei, mas toda essa análise de Certo, dado, né, foi feita por ele enquanto estava desenvolvendo a pesquisa. certo. Só pode voltar ali na tabela. Certo. Eu queria que os colegas aqui observassem aqui que a média aqui, ela é aproximadamente 6.000, né? E o que aconteceu? Que nós podemos ver na coleta que nós fizemos na UPA, que tem em períodos de férias acadêmicas, que é janeiro, julho, né, e dezembro, há uma queda significativa, né? Que, que gira em torno de 6.000, aí cai em torno de 15%, né? Só nesses atendimentos, né? A gente está falando, né, de atendimentos assim prioritários na área de saúde, gastos que são assim exorbitantes. E aí, fora que a gente não conseguir, né, ter acesso a outras pesquisas que eu gostaria muito de ter feito. Então, é, esse é um destaque que eu gostaria de fazer. A tabela saiu para mim aqui, professor. A tabela, certo. Então, esse é um destaque que eu gostaria de fazer para os demais colegas, observar o quanto, né, que a população itinerante influencia nos atendimentos e serviços públicos do município, né? Que eu também falo que, além da população itinerante, eu digo que, além das pessoas que circulam dentro do município, a questão da cidade ser universitária, que é uma coisa assim, muito assim, constante aqui no município, né? São 4 universidades, são assim, 3 federais, várias faculdades particulares, né? E esse é um fator determinante que eu consegui com os dados que nós conseguimos aqui. E tá, deixa eu ver aqui. E na questão das considerações finais aqui, né? O que é que nós conseguimos identificar, né? Que com essa questão, né, da superestimação, né, superestimação, na verdade, da população inteirante no cálculo do FPM, ela tem sido prejudicial a esses municípios. Então, nós podemos perceber que precisa ali de um urgente, né, revisão dos critérios de repartição dos recursos federais, né? Existem outros recursos, né, que eu apontei no trabalho, né, que são passados, né, não são apenas o FPM. Eu só apliquei o FPM, que é a principal transferência da União aos municípios, né? Mas existem outros recursos, como os da educação, da própria saúde, da assistência social, né, que também levam em consideração a população. Mas aqui nesse trabalho eu estou falando apenas do FPM, né? Então,
ficou assim evidente, né, nessa questão, né, e quanto influencia, né, e uma coisa que conseguiu sustentar o município, que nem eu informei aí, foi que, com as devidas contestações, né, dos municípios, né, de ações judiciais que fizeram, né, devido ao resultado do censo, a CNM propôs uma proposta que foi aprovada no Congresso, que foi pela manutenção, né, dos municípios que tiveram perda, né, que teriam perda, mantiveram os repasses que já haviam sendo, né, repassados antes do resultado do censo, que ficou para a legislação ficou válido por 10 anos, né? Os municípios que teriam perda, né? A CNM conseguiu justamente, né, com uma força aí, mais o Congresso, manter que esses municípios, né, por 10 anos não sofressem perdas. Porque senão, que nem apontei no trabalho, seriam 770 municípios que teriam perdas, né, significativas nos seus repasses federais. E essas são as considerações finais aí que eu tenho a fazer, os pontos importantes. E as minhas referências estão aí. Então, deixo aí à disposição. Se quiser Muito estar à bom, disposição, se quiser. muito obrigado, Pode. Leonardo. Agora seguimos para a próxima apresentação. Ao fim, a gente faz os comentários e discussões, tá bom? Correto. Quem será o próximo? Posso apresentar? Fique à vontade. Estão vendo? Sim. Beleza, então. Né, é um prazer, né, estar aqui João, dividindo um pouquinho. só não está em tela cheia. Se você quiser abrir a apresentação, Ah, melhor, né? Obrigado, sim, Josué. por Ó, nada. como eu tinha dito, né, no início, quando eu entrei na sala, esse trabalho ele é fruto de uma disciplina do doutorado, né, foi feito junto à professora Priscila, que pesquisa território, desenvolvimento territorial, espaço geográfico, né, e daí a gente fez um estudo específico na sericicultura. A sericicultura é a criação do bicho da seda. E eu tenho familiares, né, no município de Doutor Camargo, que até hoje estão desenvolvendo essa atividade. Então, o título do artigo é Tecendo o Território, a sericicultura no município de Doutor Camargo, Paraná, sob a perspectiva dos sericicultores. Introduzindo o estudo, é importante destacar que a criação do bicho da seda, né, é importantíssima, né, para o desenvolvimento da seda, propriamente dita. O Brasil, ele é o único produtor no Ocidente, está em 7º lugar em termos de produção mundial, perdão. E o estado do Paraná, eu falo aqui de Maringá, ele tem um destaque muito grande. Mais de 80% da produção, né, dos fios de seda são feitos aqui no estado do Paraná. Esses fios de seda têm uma grande qualidade e um grande destaque mundial por 2 motivos principais. Primeiro, porque o casulo, ele tem, né, o bicho da seda, ele vai tecendo o fio, e esse fio tem mais de 1.200 metros, né, 1,2 km, que não é tão comum assim na produção dos outros estados. Então, isso no momento de produzir a seda, não há necessidade de tantas emendas. E uma outra característica muito importante dessa produção é a branquitude, né? A seda produzida, os fios de seda produzidos, né, por esses sericicultores, né, são muito brancos, né? E, consequentemente, geram interesse, né, de compradores no exterior. Houve uma redução drástica na produção de casulos de bicho da seda, por exemplo. Se a gente olha um pouquinho mais longe na história, na década de 90, eram produzidas cerca de 19 mil toneladas de bicho da seda, né, de fios de seda, perdão, no Brasil. Atualmente, o último dado que a gente tem do ano de 2023, não chegou à produção de 2.000 toneladas, né, de fios de seda. E dentre os motivos que levam a essa queda drástica é a questão
do agrotóxico que é utilizado em culturas vizinhas a estas localidades onde é produzido o bicho da seda, né? Importante a João, gente destacar. João, Oi? a sua apresentação não está passando para a gente. E agora? Agora você foi para o slide 3. Você quer apertar um F5 e estender a tela? Ou clicar no modelo apresentação lá embaixo? É, o Sim. F5, melhor. Agora vocês veem? Tá mostrando todo o seu PowerPoint. Então eu consigo ver todos os slides que tem no seu canto esquerdo e o slide que você está no canto direito. Você Ó, consegue apertar naquele agora eu tô ícone? na tela cheia. Ah, você tem duas telas? Não, uma só. Ah, e para a Aqui gente para não só tá aparece o aparecendo tela PowerPoint. cheia. Agora não aparece. Tá aparecendo o slide 3, mas assim, daquela forma. Todos os slides do lado esquerdo e o slide 3 no lado direito, como se estivesse montando a apresentação. É porque aqui para mim tá em tela cheia. Ah, tá. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui só para Por reiniciar. Você favor. compartilha de novo, tá bom? Tudo bem. Desculpa a interferência. Confere aí se você consegue agora compartilhar. Estou em tela cheia. Agora está aparecendo o status. Tá o meu, né? Não Tá na minha aparece a tela. tela cheia? Não tá, não aparece a tela cheia, aparece como montagem de PowerPoint. Deixa eu retirar e colocar. Vai em apresentação de slides. Você já está fazendo isso, né? Já. Ó. Tô nos slides. Em tela cheia. Ô, João, no seu menu ali, ó, no vermelho, tá vendo? Ó, tem apresentação de slides. Aqui em cima? Isso. Isso. Entre animações e o gravar. É o sexta aba, né? Página inicial, inserir, desenhar, design, animações e apresentação de slides. Aí. Tenta lá do atual, do slide atual. Foi? Carregando. Ainda não. Para você tá aparecendo tela cheia? Aqui tá tela cheia. Para Vai nós, continuar. é, Para nós não, mas eu não sei como resolver. Mas eu não sei como resolver, João. Então, talvez a gente pode tentar seguir. E aí, se você conseguir ir alterando os slides para a gente, pelo menos acompanhar, Então fica assim. Vocês pode estão seguir. visualizando? Sim, o slide 3 pode seguir. Ah. Então, como eu tinha dito, dentro desse contexto, a questão do território se torna algo essencialmente importante, né? A construção do espaço geográfico. E é importante a gente ressaltar que a construção do território, do espaço geográfico, é algo construído, né, com o passar do tempo e com a ação de atores que são importantes na contextualização desse território. Daí surge, né, o problema de pesquisa e, em consequência, eu trouxe aqui para a gente, né, o objetivo geral da pesquisa. Mesmo sendo uma atividade, né, que produz um produto de excelente qualidade, que tem uma demanda internacional pelo fio de seda produzido aqui no país, há uma queda drástica na produção e no interesse dos produtores por essa atividade. Então, a gente tem como objetivo discutir a sericicultura no município de Doutor Camargo
sobre a perspectiva dos produtores locais, destacando as dimensões econômica, política, cultural e natural envolvidas na prática, com o intuito de compreender como essas múltiplas esferas se articulam na constituição e produção do território sericícola. Falando um pouquinho especificamente sobre a sericicultura, o modelo paranaense se destaca pela parceria entre produtores. A atividade ela é desenvolvida em pequenas propriedades, né, pela agricultura familiar e a indústria de fiação. A gente tem uma única indústria que, além de prestar um suporte muito grande para esses pequenos proprietários, né, para essas pessoas que desenvolvem essa agricultura familiar, eles estabelecem um controle, né, e uma ajuda durante toda a cadeia produtiva. Um agente importante, então, nesse contexto da sericicultura paranaense, mas de maneira mais ampla brasileira, é a empresa Brataque-Seda. E a sericicultura praticada no Brasil aproveita muito bem os casulos produzidos. Além de ter um aproveitamento de tudo aquilo que é produzido, né, que vai gerar os fios de seda, as crisálidas, né, que são os insetos que estão dentro do casulo, que são mortos para a retirada do bicho da seda, também é aproveitado, né? São componentes ricos em proteínas, são utilizadas na produção de rações, principalmente visando aí atender produtores de peixes. É importante destacar, né, essa cadeia produtiva, né, onde a Brataque tem um papel essencial. Então, a gente olha algumas etapas, eu vou destacar algumas delas, né, a sementagem e a incubação, como primeiras etapas da criação do bicho da seda. É importante que haja condições climáticas adequadas, temperatura, umidade, né, essa sementagem, essa incubação. Então, a gente tem os ovinhos, né, da lagarta, do bicho da seda, da borboleta. Depois do nascimento, esses ovinhos são passados para os produtores rurais. A gente vê ali na etapa 4, né, a sericicultura, que é considerada uma atividade agroecológica, a partir da maneira que ela é dinamizada, que ela é feita nessas pequenas propriedades. Uma vez produzidos os casulos, né, enviados para a Brataque faz essa extração do fio da seda e, posteriormente, executa a exportação para alguns países, visando principalmente, como eu disse anteriormente, a alta costura. Aqui a gente tem alguns momentos importantes, né, da atividade. A gente tem ali, no item A, uma figura representando as amoreiras, que é o principal alimento, o único alimento do bicho da seda, e essa amoreira, essas folhas de amora devem estar em boa qualidade, porque qualquer problema, qualquer tipo de doença, de infecção, até mesmo constando algum agrotóxico, veneno, isso vai repercutir na qualidade e na criação do bicho da seda. Na dimensão B, ali no item B, a gente tem a criação propriamente dita dentro de um barracão, onde os aspectos climáticos são essencialmente importantes para a qualidade posterior do bicho, né, da seda e, consequentemente, do casulo produzido. No momento C, a gente tem os casulos, né, começando a ser elaborados, né, pelos bichos da seda, e, por fim, o output, né, o produto final desses sericicultores, que são os casulos. Importante a gente destacar que 100% dos fios de seda produzidos no Brasil são destinados à exportação. E, mais uma vez, a exportação, né, para países que trabalham com a alta costura. Em relação ao percurso metodológico, o trabalho se caracteriza, né, como uma pesquisa qualitativa, descritivo de caráter exploratório. Ele teve um recorte, transversal. Os dados foram coletados em dezembro de 2023. Foram utilizados dados secundários e primários, dados secundários principalmente em alguns sites como o IDR, a antiga Emater, o próprio site da Brataque e outros sites governamentais que dinamizam, comentam informações do setor agropecuário, especificamente do bicho da seda, e dados primários, né, foram realizadas 4 entrevistas com produtores da cidade de Doutor Camargo. E é interessante destacar, quando a gente escolheu a cidade, a gente acreditava que teriam mais produtores rurais, mas apenas 4, né, no momento da coleta de dados, ainda estavam com a atividade. A gente descobriu, né, ao desenvolver a pesquisa, que na década de 90, início dos anos 2000, mais de 40 produtores existiam na cidade.
mas que, em virtude dos problemas, que a gente vai comentar posteriormente, reduziu drasticamente esse número de produtores. Importante também a gente ressaltar as categorias de análise. A gente pegou o trabalho do Saquet, que é um autor reconhecido na área de território, e daí a gente estudou as 4 dimensões que ele traz como essencialmente importantes para entender essa dinâmica, né, de criação, de manutenção, de constituição do território, no nosso caso específico, do território sericícola paranaense, especificamente no município de Doutor Camargo. E as dimensões tratadas foram dentre elas, a perspectiva, né, a dimensão econômica, política, cultural e natural. E, posteriormente, a gente vai apresentar os achados a partir dessas dimensões. E para análise dos dados coletados, foi utilizado a análise de conteúdo de Bardan. Falando agora dos achados, né, um fenômeno que estava muito presente na fala dos sericicultores é a dificuldade que eles têm no momento, em virtude, né, da deriva de agrotóxicos, principalmente quando essa deriva nas propriedades vizinhas, que têm outras culturas, né, são feitas de maneira aérea, né, o veneno ele acaba ficando no ar por um grande período de tempo e, geralmente, à noite, ele vai se assentando e acaba atingindo ali a folha das amoras. Ainda em relação a esse território, os achados foram que a atividade da sericicultura é praticada em pequenas propriedades rurais, com base na agricultura familiar. Importante também destacar que ela gera um bom rendimento financeiro, né, sendo bem estruturada. É uma atividade exaustiva e árdua, né? Os sericicultores relataram que eles começam a atividade muitas vezes às 4 horas da manhã e terminam às 11 horas da noite, porque tem um horário certo para fazer a colheita das folhas de amora, para que ela não murche, não estrague, e, consequentemente, os bichos da seda têm uma alimentação de qualidade. Os sericicultores mantêm relação de parceria com a Brataque Seda, né? A Brataque Seda foi muitas vezes contextualizada, comentada por esses entrevistados como o ponto de apoio no desenvolvimento da atividade, né, em contraponto à falta de presença do setor público, seja ele a IDR ou até mesmo a prefeitura da municipalidade. Outro achado foram que os fios de seda, né, produzidos são de alta qualidade e possuem demanda internacional, e também que a escassez de sericicultores e de casulos provoca capacidade ociosa na única fiação de seda ativa no país, impossibilitando atender a essa demanda externa. Analisando agora as dimensões, né, do EPCN de Saquet, quando a gente olha para a perspectiva econômica, a sericicultura foi identificada como uma alternativa viável de renda para pequenos produtores, permitindo a permanência no campo e a constituição de família. Uma fala muito forte, né, desses entrevistados foi que a família possuía uma pequena propriedade rural e que, para que eles permanecessem na atividade, né, e não migrassem para a zona urbana em busca de trabalho, né, a sericicultura se apresentou como uma possibilidade ali viável de permanecerem na propriedade rural e, consequentemente, né, estabelecerem sustento para as famílias que eles estavam formando naquele momento. Em relação à dimensão política, é importante destacar que os sericicultores relataram ausência de políticas públicas e apoio governamental à atividade, evidenciando desamparo por parte do poder público municipal e estadual, ou seja, né, uma inação, né, do poder público. E eles relataram também, né, durante as entrevistas, que muitas vezes procuraram esse apoio, seja da antiga Emater, da IDR, ou até mesmo da prefeitura da cidade, mas muitas vezes se sentiam desprezados ou não ouvidos. Porque geralmente na municipalidade, né, o que impacta na economia, na produção, é a produção de soja, de milho, e como haviam pequenos produtores, ou uma quantidade menor de produtores rurais, eles se sentiam e se sentem, né, até o momento da pesquisa, bastante desprezados, não olhados e não cuidados pelo poder público. Em relação à dimensão cultural, é importante destacar que, embora o Paraná lidere a produção nacional de casulos,
a sericicultura não foi, né, naturalmente incentivada de forma ampla. Em Dr. Camargo, especificamente, destaca-se a forte solidariedade entre os produtores. Então, mais uma vez, eles destacaram nas entrevistas que, mesmo não tendo esse apoio, mesmo no começo, quando a atividade era desempenhada por um grande número, né, de produtores, até os dias atuais, eles não veem esse apoio por parte do poder público, mas entre esses pequenos produtores, esses sericicultores, havia uma ajuda muito forte, né, uma solidariedade, uma empatia com quem estava começando, com quem estava enfrentando algum problema ali no momento do desenvolvimento da atividade. E, por fim, a perspectiva natural. Né? Como eu disse anteriormente, né, para que o casulo produzido e que a lagarta, no momento de crescimento, né, tenha uma boa qualidade, as perspectivas climáticas são essencialmente importantes, principalmente em termos de temperatura e de umidade. E, na pesquisa, o clima e o solo do município de Dr. Camargo, né, na visão dos produtores, dos entrevistados, são considerados adequados à sericicultura. O ciclo produtivo médio demanda aí 28 dias, então eles têm um rendimento a cada 28 dias, entregando aí os casulos para a cooperativa. Por fim, né, pensando nas considerações finais, né, a partir do estudo, identificaram as seguintes características da sericicultura paranaense. Primeiro, ocorre em pequenas propriedades familiares, gera um bom rendimento quando sem interferências externas, né, a principal reclamação, como dito anteriormente, é a deriva de agrotóxicos, é exaustiva e árdua, é uma tarefa que exige bastante das pessoas envolvidas na sua prática. A parceria com a Brataxeda, né, a Brataxeda, como dito anteriormente, foi várias vezes, né, ressaltada pelos entrevistados como a única instituição externa que realmente traz esse apoio para eles. Os fios são de alta qualidade e têm demanda internacional, e também a escassez de produtores causa capacidade ociosa da única fiação ativa no país. Como dito anteriormente, na década de 90, haviam 7 fiações, e atualmente apenas uma. Na visão dos sericicultores, destacam-se: a atividade já gerou bom retorno financeiro, mas a deriva de agrotóxico e a falta de incentivos comprometem os ganhos. Então, eles relataram que é meio que uma aposta quando não há a pulverização de agrotóxico nas propriedades de vizinhas. A qualidade e o lucro com a atividade é satisfatória, é bacana, mas quando isso acontece com frequência, acaba impactando negativamente na atividade. A inação de atores externos, né, como dito anteriormente, com exceção da Brataque, não existe uma cultura de incentivo, mas a solidariedade entre os produtores, né, essa empatia, essa troca de experiências. E é praticada, como dito anteriormente também, em pequenas propriedades com clima e solos favoráveis. Em termos de limitação, a gente teve uma grande dificuldade de acesso a informações institucionais da Brataque. Durante as entrevistas, ela foi contextualizada, né, ressaltada pelos entrevistados como um parceiro ali essencialmente importante, mas nas tentativas que a gente teve de acessá-la, a gente recebeu negativas. Né? Também, em relação à própria prefeitura do município, nas tentativas, né, de comunicação, de entrar em contato, a gente recebeu negativas também. Como sugestões de pesquisas futuras, né, seria muito oportuno ampliar a pesquisa para outros municípios produtores, principalmente o de Nova Esperança, também localizado aqui no estado do Paraná, que é considerado a capital, né, da produção do bicho da seda, e também pensando nessa questão de território, né, estudar a territorialização, desterritorialização e reterritorialização de Hasbert, desses pequenos produtores. E como foi dito, né, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, tinham cerca de 40 produtores. Hoje, apenas 4. Então, a gente tem um grande número aí de pessoas que, por serem pequenos proprietários, com certeza acabaram se destinando a outras atividades ou até mesmo, né, vendendo essas propriedades e partindo aí, né, para o centro urbano. Por fim,
Conclui-se que a sericicultura ainda é uma boa opção para pequenos produtores, porém a deriva de agrotóxicos tem desestimulado novos ingressos e levado muitos a abandonar a atividade. Além disso, de acordo, né, com os achados, junto aos entrevistados, há uma forte nação de atores, principalmente aí do poder público, que poderiam auxiliar na solução do problema, mas não realizam intervenções efetivas, né, a partir daquilo que foi relatado por eles durante as entrevistas. Então, aqui a gente tem as referências que foram citadas e obrigado pela atenção. Obrigado, João. A gente passou um pouquinho do tempo, mas a gente respeita. Vamos ao próximo apresentador. Será o José ou o Cláudio? Posso fazer a apresentação? Fica à vontade. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo? Tela cheia? Sim, Cláudio. Ah. Bom, a minha apresentação é sobre a pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado profissional em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio, ano passado, que eu concluí ano passado. E o tema, né, dessa pesquisa, né, partiu até da minha observação empírica ao longo desses 30 anos de trabalho com administração pública, em que sempre que a gente observa, né, mudanças que ocorrem na administração, sobretudo aquelas provindas de mudanças de marco legal, coisas do gênero, acaba existindo ali um processo em que muitas vezes a nova legislação que traz ali novos procedimentos, às vezes uma nova cultura, às vezes ela é aderente, né? A administração acaba aderindo àquilo, ou às vezes não, né? Então surge até no Brasil aquele termo que a gente ouve, né? Lei que pega, lei que não pega, né? Porque há situações em que a legislação vai, a coisa anda e outras não. E aí a ideia foi fazer esse estudo no âmbito das contratações públicas sustentáveis, né? Essa foi o objetivo dessa pesquisa, então, foi verificar se no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco as contratações sustentáveis são formalidade legal ou se elas representam um valor institucional. E aí a gente vai observar, eu observava justamente nessa questão da implementação de novas leis e tudo, um conflito ali, né, entre essa questão da formalidade que a lei trazia e do valor que ela trazia, se realmente aquilo se tornava um valor das instituições ou não. E aí eu resolvi pesquisar isso em relação à questão do desenvolvimento sustentável, das contratações sustentáveis, né? E aí a gente vai ver que alguns pesquisadores, né, sobretudo de administração pública, eles identificam que no Brasil o formalismo jurídico ele é uma tradição, né? A gente tenta, por meio de leis e regulamentos, implementar valores, implementar princípios, né? E que essa tradição dessa implementação acaba levando a uma realidade em que a gente vai observar ali uma contradição, né? Você fica, de um lado, com uma realidade formal, a lei estabelecendo lá as regras e as normas, que muitas vezes são normas importadas, isso no âmbito do desenvolvimento sustentável a gente vai verificar muito, né? Ou instituídas, e, por outro lado, uma realidade concreta, né? Das relações pessoais, das práticas culturais, e muitas vezes essas realidades não se coadunam, né? Ficamos ali com duas situações, e aí acabam que quando isso acontece, essas leis elas acabam sendo aplicadas na superficialidade. Por outro lado, nessa questão do valor, né, público, do valor público institucional, a gente vai observar que o próprio conceito de valor público é um conceito formal, né? Ele está definido no âmbito da administração no setor público por um decreto federal de 2017, que define que o valor público, ele, na verdade, corresponde aos produtos ou resultados que vão ser gerados, preservados, e aí entra bem a questão do desenvolvimento sustentável, ou
entregues à sociedade para atender às demandas daquela sociedade, né? Contudo, há estudiosos, né, que no campo dos valores, né, públicos que colocam a questão sobre um aspecto da teoria de valores organizacionais, onde os valores, na verdade, corresponderiam a crenças ou comportamentos para atingir resultados desejáveis, né? Que é a situação típica do desenvolvimento sustentável, em que a gente tem ali uma crença ou um comportamento agindo em função de um desejo que um mundo mais sustentável, né? Um ambiente mais sustentável, e a gente mudando, inclusive, comportamentos, outros comportamentos, para atingir esse objetivo. Então, a gente vai observar que o próprio valor público em si, no Brasil, né, na administração pública, no setor público, ele por si só já é um pouco dessa contradição também entre um formalismo, porque tem uma lei definindo de uma forma muito racionalista esse valor, mas, por outro lado, do ponto de vista dos valores humanos, ele tem que ser uma crença ou um comportamento incorporado pelas pessoas, né? Para que isso seja praticado de fato como um valor, seja incorporado como um valor. E aí, por que eu resolvi pesquisar, né, esse tema das contratações, né? Porque, claro, é um tema de crescente importância na administração pública, especialmente com a mudança de uma nova lei, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, que foi publicada agora, passou a vigorar a partir de 2021. A gente teve por quase 20 anos uma lei, a Lei 8666, para quem trabalha em administração pública ou trabalha com licitação, contratação pública, conhece essa lei. Ela foi uma lei implementada logo após ali durante o governo Collor, né, logo após os escândalos que houveram, e ela tinha essa preocupação muito com o controle. Essa nova lei, ela já tem uma visão mais gerencial, prioriza mais a questão dos resultados e estabelece o desenvolvimento sustentável como um dos seus princípios. Então, a ideia era justamente verificar até que ponto esse novo marco legal estava ali, de fato, ao trazer essa questão do desenvolvimento sustentável como princípio, como um valor público, até que ponto a administração pública, por meio desse estudo de caso específico, estaria ou não incorporando essa questão do desenvolvimento sustentável como um real valor, né? Um outro motivo também para essa pesquisa é que ela acaba sendo uma reflexão sobre a adoção de contratações sustentáveis no setor público, as compras sustentáveis, uma da bibliografia pesquisada foi uma pesquisa do IPEA em 2015, que revela que as compras no setor público elas correspondem a 10% do PIB, né, no Brasil. Então, a gente está falando de uma quantidade de recursos muito elevadas e que, de fato, tem condições de trazer impactos, mudanças, inclusive nas várias dimensões do desenvolvimento sustentável, na ambiental, na social e na econômica. E ela é um assunto de relevância mundial, tanto que ela é hoje esse tema é um tema que está no âmbito de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo 12, que é consumo e produção responsáveis, onde uma das metas, a meta 12.7, trata justamente das compras públicas sustentáveis, né? E aí essa pesquisa, então, ela procurou fazer essa análise num período aí, né, de tempo em que a gente tem ali os principais marcos, né, da questão do desenvolvimento sustentável no mundo, né, desde lá do relatório Brundtland, né, em 1987, passando aí pelos principais eventos mundiais, em 92, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em 2000, Rio+20, em 2012, resultando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2030 e 2015, e depois na COP21, né? Estamos, inclusive, agora aí no momento da COP30, né? Em que a gente marca aí já 9 anos depois da última conferência realizada. Né? E por que pesquisar a questão das contratações públicas no Tribunal de Contas, né?
de Pernambuco. Bom, é, a questão de estudar isso num Tribunal de Contas é que o Tribunal de Contas tem uma função essencial dentro do setor público, dentro do governo, porque eles são os órgãos estatais que exercem ali o controle externo, né? E eles acabam atuando hoje em função até de uma evolução da administração pública, que passou a ser uma administração pública mais gerencial, né, e mais focada na questão dos resultados. Eles acabam tendo, para além daquela função tradicional de fiscalização, eles vão incorporar essa função de fiscalização uma função de promotor de políticas públicas, e aí, no caso, do desenvolvimento sustentável. A gente vai observar, inclusive, que os tribunais de contas, como aqui no Rio, nos últimos anos ele mudou a forma de realizar auditorias, né? Ele antes realizava auditorias em função de procedimentos administrativos, então auditava licitação, auditava contabilidade, auditava controle, e ele passou a fazer as suas auditorias em função de políticas públicas. Então, hoje, as auditorias nos tribunais de contas costumam ser divididas por política pública. Então, tem auditorias para a área de educação, para a área de saúde, para a área ambiental. E aí, dentro dessas áreas, ele vai olhar todos os procedimentos que levam à efetivação daquela política pública. Então, ele acaba sendo hoje muito mais do que um agente de controle, um promotor de políticas públicas pelo aspecto do controle, né? Mas a gente tem no Brasil 33 tribunais de contas, né? O Tribunal da União, de todos os estados, e 2 de municípios, né? Do que são do São Paulo e Rio de Janeiro, são os únicos municípios que têm um Tribunal de Contas próprio. Então, era preciso fazer ali uma amostra de qual a fazer esse estudo. E aí, o principal critério utilizado foi, através de um levantamento prévio, aquele que já demonstrasse uma política institucional de desenvolvimento sustentável mais consolidada, né? Além disso, a gente também teve ali 2 critérios que foram adotados, que foi o da abrangência, o quanto eles repercutem, né, o número de jurisdicionados, de entes e órgãos fiscalizados por aquele tribunal, e o grau de transparência com informações, sobretudo, por meio digital. E aí essa pesquisa prévia, né, nessa fase preparatória da pesquisa, resultou que o Tribunal de Pernambuco poderia ser o mais adequado, era o mais adequado para a pesquisa. Sim, Josué? Sim. Mais 5 minutinhos, Cláudio. Ah, tá, tudo bem. Bom, eu vou correr um pouquinho. A gente teve, então, os construtos aí da pesquisa, né? Teve toda essa parte da administração pública brasileira, nesses aspectos que eu ressaltei. A questão da mudança organizacional, né, foi um dos aspectos, porque eu trabalhava, na verdade, a questão da mudança. Dentro da mudança, foram, sobretudo, tratados aí a parte de conceitos de tipologia, um isomorfismo institucional, que trata a questão de como as organizações hoje promovem mudanças por meio de, vamos dizer assim, de pressões ou imitando outras organizações de uma forma mais homogênea, né? A inércia organizacional, a dificuldade, né, a resistência à mudança, e os mitos institucionais, que são aquelas mudanças mais para gerar algum tipo de impacto, de resultado externo do que de resultado efetivo. E o próprio desenvolvimento sustentável, né, na questão dele, na relação dele com a governança, ODS e as compras públicas sustentáveis. Bom, a pesquisa foi uma pesquisa exploratória do tipo documental. Ela foi delineada a partir de objetivos específicos que eu vou citar. As fontes de dados foram os dados de legislação levantada, né, junto do Tribunal do Estado de Pernambuco, e aí esses dados foram tratados para gerar os resultados, né? Ela foi desenvolvida em 3 etapas, né, em 3 fases.
Primeiro foi feito um levantamento do Estado como um todo, né, da análise da política e regulamentação sobre desenvolvimento sustentável. Depois, no âmbito mais restrito do Tribunal de Contas, da política institucional do Tribunal de Contas de Pernambuco. E, por fim, dos procedimentos de contratação do tribunal, para verificar a questão da sustentabilidade. Nessa primeira etapa, então, foram coletados aí 450 documentos legais, entre leis e decretos, e esses foram analisados naqueles períodos ali dos marcos legais que eu citei, né? E o que a gente vai observar ali é que, seguindo a linha, né, do formalismo jurídico, né, você tem toda vez que você tem um tema tratado, você tem uma profusão enorme de leis e decretos, né? Por que diferenciar lei e decreto? Porque a lei ela tem uma função mais de instituir, criar as normas gerais, as normas básicas, e os decretos de regulamentar os procedimentos a partir daquelas normas, né? Então, a gente vai ver esse grande conjunto e essa variação ao longo do tempo, sobretudo ali a partir dos anos 2000, onde essa questão do desenvolvimento sustentável começou a ser mais forte, né, no setor público. A gente teve uma quantidade gigantesca de documentos no estado de Pernambuco, e a gente vai observando com o tempo uma mudança também na qualidade dessa legislação, que antes era bem genérica e depois vai se especificando até chegar no último período num número menor, mas tratando de temas mais complexos, como a própria questão dos créditos de carbono, hidrogênio verde e por aí vai. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado, a política institucional tratava ali, então, já é bem consolidada, eles têm toda uma estrutura voltada para desenvolvimento sustentável, que inclui um comitê executivo de um programa voltado para isso e 2 comitês setoriais, um para a atividade interna, com equipes temáticas, e outro para a atividade externa, né, que está relacionada às auditorias do tribunal. E eles implementaram isso por meio de 2 resoluções, uma em 2013 e depois uma revisão em 2023. E, nesse meio tempo, justamente em função dessa última revisão, em 2023, eles fizeram aí um planejamento estratégico que considera as compras sustentáveis como um dos eixos desse mecanismo estratégico. No âmbito da pesquisa na contratação, então, foram analisados 16 documentos, entre editais, atas, julgamentos, de contratações de maior vulto, né? De reformas, aquisição de mobiliário, terceirização com dedicação de mão de obra exclusiva, onde as dimensões do desenvolvimento sustentável são mais evidentes. E a conclusão é que você tem desafios ainda ali quando você vai ver no lado operacional da implementação dessa questão do desenvolvimento sustentável, né? Porque você tem que ainda ampliar a abrangência disso para todas as contratações, ainda é um número muito restrito. Tem que ampliar o escopo, porque ainda, mesmo dentro do ambiental, ainda está muito dentro das questões tradicionalmente técnicas de fiscalização ambiental, mas não olha ciclo de vida dos objetos como um todo. E, do ponto de vista social, ainda fica muito no aspecto das obrigações trabalhistas, não observam outros aspectos sociais que a própria nova lei já trouxe. E também a questão do monitoramento de resultados sustentáveis por meio das contratações. E aí que a gente vai verificar, então, finalizando, é que o que aconteceu ali foi um processo de mudança, né, organizacional, em que você começou esse processo em 2013 com uma mudança que a literatura vai chamar de uma mudança episódica, provocada por um fato externo, que é todo esse movimento mundial, né, a favor do desenvolvimento sustentável e tudo. E essa mudança inicial, ela é episódica, tem essa função externa, ela ocorre, como eu falei, por um isomorfismo institucional, um dos temas estudados, ou seja, quase que por cópia, né, no Estado. Tudo que o governo federal fazia, o Estado replicava exatamente igual, né? Então, não tinha muito, no primeiro momento, uma adaptação, era uma cópia exata do que o governo federal fazia. E depois dessa criação inicial, disruptiva, você teve aquele período de inércia que também foi um dos temas estudados que a gente observa em processos de mudança. Em geral, quando você tem um processo de mudança, é comum você fazer um primeiro movimento e depois cair num período de inércia por conta justamente das resistências. E aí isso também a gente acaba observando também aquela questão do mito institucional, ou seja,
você atende, no primeiro momento, a uma expectativa, a uma pressão externa, diz que está fazendo, está desenvolvendo para atender aquela pressão, mas, na prática mesmo, você não está promovendo essa mudança. E só depois de um tempo, esse tempo, no caso ali, levou em torno aí de quase 10 anos, né? É que você vai começar a realmente fazer a mudança contínua, né? Que é uma mudança mais lenta, mais modificada, porque é uma mudança que exige a adaptação do ambiente externo àquilo que a pressão externa traz, né? Essa mudança foi promovida lá, no caso, pelo próprio Plano Estratégico de 2023, e aí sim a gente tem observado, desde então, uma mudança que tem sido contínua e endógena, né, de adequação, por meio daquilo que um dos autores estudados, o Garrett Morgan, que tem um livro aí seminal nessa área de mudança organizacional, imagem da organização, fala de autopoiesis, né? Quer dizer, é a mudança por meio da autorreprodução da mudança externa no ambiente interno, por meio das adequações que estão que ser feitas aí ao ambiente interno. Então, assim, essa foi uma visão geral, né, do trabalho que foi realizado, né, no âmbito dessa pesquisa. Obrigado. Acho que eu ultrapassei um pouco, né? Obrigado, Cláudio. José Wellington, a palavra é sua. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Compartilhar a tela. Janela. Estão vendo? Estão vendo, pessoal? Sim, corretamente. Conseguem me ouvir? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Sou o José Wellington, vou apresentar o trabalho que, como eu falei no início, a proposta de ser o segundo artigo da minha tese. Eu sou aluno doutorado da FEAC, na UFC em Fortaleza, e o título do trabalho é Falhas na Governança da Água e na Aprendizagem Social, Impactos no Desenvolvimento Regional. Então, como eu falei, eu sou candidato a doutor José Wellington e sou orientando da professora Mônica Abreu. No trabalho, no artigo, nós defendemos que o desenvolvimento regional em regiões semiáridas ele está intrinsecamente atrelado ao fornecimento de água, e essa água ela precisa de uma governança para evitar assimetrias, né, e evitar que alguma região ou outras regiões tenham mais favorecimento do que outras, e algumas regiões se desenvolvam mais do que outras. E aí, nesse contexto, surgiu a pergunta de pesquisa, que é entender e buscar respostas, né, em que extensão as falhas da governança da água impactam no desenvolvimento regional. O nosso referencial teórico está estruturado em 3 subtópicos, pelo qual nós buscamos definir na literatura o que é desenvolvimento regional, buscando o que são falhas na governança e suas implicações práticas. E nós defendemos também que essa governança, por a interação entre os atores, ela gera uma aprendizagem social para gerir os recursos naturais, como a autora Paul Ross defende desde 2007, né? E essa aprendizagem, ela evolui em ciclos, desde o primeiro ao terceiro ciclo, né? Um primeiro ciclo, que são apenas ferramentas incrementais nessa gestão, até o terceiro ciclo, que é uma gestão, que é uma aprendizagem mais reflexiva, onde os autores se questionam o que fazem e por que fazem, até chegar numa aprendizagem mais democrática e participativa. Com relação à metodologia, só para situá-los onde o trabalho é realizado, então, desde 2022 que eu estudo as 12 regiões hidrográficas do estado de Ceará. Nós analisamos para esse trabalho relatório de gestão e os planos de bacias, então, ao longo desse período,
eu acompanhei a elaboração desses planos, fiz algumas participações em algumas reuniões e eventos, também fiz algumas visitas de campo no período, principalmente nessas que estão, nessa de rosa e amarela, que é onde fica a minha região no sul do estado do Ceará, que é a divisa com a Paraíba, Pernambuco. E essa também é uma cor mais roxo, que é o Médio Jaguaribe, que já é perto do Rio Grande do Norte, que é onde concentra, ou mito, essa mais laranja, salvo engano, que é onde fica o reservatório Castanhão, que é onde concentra a maior reserva de águas, né, do estado, quase 7 bilhões de metros cúbicos. E também fiz essas observações e ao longo desse período falei com cerca de 41 pessoas, totalizando 47 horas de áudios que foram transcritos, áudios que foram gravados, desculpa, transcritos e codificados, seguindo o método Gioia 2013. Então, ao longo dessas observações, entrevistas e análises, nós fizemos uma estrutura de dados para buscar fazer um avanço e surgir essa teoria fundamentada, né? Então, ao longo dessas análises, nós vimos que surgem 3 dimensões agregadas, que é a primeira, como vocês podem ver, nós defendemos que a governança falha em atender às necessidades locais. Depois, existe um fraco avanço na aprendizagem social. E esse modelo do Ceará, ele proporciona, como outcome, um desequilíbrio no desenvolvimento regional. Então, nós observamos que nas categorias de segunda ordem, esse modelo de governança sustenta um arranjo institucional excludente, ou seja, atores que ficam na zona rural, pequenos agricultores, eles são os que mais sofrem com esse modelo e acabam sendo excluídos por, às vezes, não poderem participar das reuniões ou não terem como decidir sobre a alocação da água. Existe uma fraca agência dos comitês de bacias, porque o modelo cearense, os comitês de bacias não são autônomos, existem secretarias regionais que são atreladas à COGÉ, e os comitês, eles apenas colaboram ao outorga o que já foi decidido, né, por essa secretaria da COGÉ. E existe essa governança também, uma assimetria informacional, onde grandes produtores, principalmente o pessoal atrelado ao agronegócio, eles têm maior articulação com os agentes técnicos do Estado, e eles conseguem ter informações, né, e conseguem ter mais barganha com os tomadores de decisão, e eles conseguem serem beneficiados em detrimento de outras categorias desses atores que não são tão beneficiados nesse modelo. Com relação à fraca avanço da aprendizagem, nós percebemos que existe uma frágil democratização do acesso à água nos procedimentos de alocação, principalmente porque os atores municipais, eles participam, mas às vezes são voto vencido, então as pautas que eles levam muitas vezes não são ouvidas. Existe uma diferença de representatividade entre os comitês de bacias hidrográficas, principalmente porque tem pessoas que moram a 100 quilômetros ou 120 quilômetros do comitê de bacias e não conseguem participar dessas reuniões porque as pessoas não recebem ajuda de custo, ou então não tem transporte para irem e acabam não sendo representadas devidamente nessas reuniões. E por conta dessas questões, dessa falta desses recursos e desses apoios, né, existe uma falta de engajamento da sociedade, porque algumas pessoas não conseguem participar das reuniões, né, e também existe uma questão de algumas decisões técnicas serem subordinadas a interesses políticos, principalmente quem tem interesses industriais ou então interesses do agronegócio, por exemplo. E no desequilíbrio, e como consequência do desequilíbrio do desenvolvimento regional, nós percebemos que existem, na tomada de decisões, formas assimétricas sobre o modelo de desenvolvimento territorial, ou seja, desde a origem desse modelo, que todos os seus esforços são para viabilizar e potencializar o fornecimento de água da região metropolitana de Fortaleza, e porque também concentra, né, a maior quantidade de indústrias.
E também prioridades no abastecimento urbano e industrial também de Fortaleza, como eu falei. Então, as obras que são feitas, mesmo, como eu falei anteriormente, mesmo Castanhão sendo no interior do estado, a maioria dessa água ela vem para Fortaleza, né? Ela não fica no interior, né, para desenvolver uma agricultura familiar ou favorecer que as pessoas tenham também um acesso igualitário a essa água. E às vezes as pessoas que moram ao lado do Castanhão são abastecidas com carro-pipa. E nós percebemos também que existem dependências ainda no estado, né? O estado ainda depende dessas obras hídricas, dos grandes reservatórios, e também existe uma ação descoordenada entre setores e entre os governos, entre secretarias, e também faltam métricas para monitorar até que ponto ocorre essa desigualdade nessa distribuição da água. E como consequência nós tivemos um desenvolvimento no estado do Ceará, mas ele é um desenvolvimento desigual. Ele favorece uma região em detrimento de outras regiões e, como consequência disso, muitas pessoas do interior migram para Fortaleza porque não tem como se manter no interior do estado, porque, primeiramente, não existe água, ou então, quando tem águas, não tem condições mínimas que as pessoas se mantenham na sua região, né, produzindo o seu próprio alimento ou produzindo outra atividade. Então, como consequência, os nossos resultados, para contribuir para essa teoria fundamentada, nós defendemos que a governança falhe em atender às necessidades locais, porque ela desenvolveu um arranjo institucional excludente, existe uma fraca agência dos comitês de bacias hidrográficas, né? Eles não têm agência, como a lei, a Política Nacional recomenda. Existe uma assimetria informacional entre os atores, no fraco avanço da aprendizagem social, existe uma frágil democratização, porque, embora existam as reuniões dos comitês, muitos atores não participam. Existe essa diferença na representatividade dos comitês, alguns atores não conseguem participar, e, consequentemente, existe a falta de engajamento da sociedade para realmente defenderem e se engajarem nesse modelo. Como consequência, o desequilíbrio do desenvolvimento regional, favorecendo a capital do estado ou algumas regiões metropolitanas, mais pouco com relação à Fortaleza, né? Porque existem essas formas assimétricas ao longo da sua política desde 86, não, minto, muito antes, desde a época do Denox, até 86 no governo Tasso e continuou até atualmente, que priorizou o desenvolvimento industrial de Fortaleza, não se preocupou com o interior do estado, e o estado, embora tenha evoluído nessa governança, ainda existe uma fraca segurança porque nós dependemos desses grandes reservatórios e também não existe garantias para quem é do interior que existe uma equidade nesse acesso aos recursos hídricos. Esse gráfico é só para mostrar para vocês, nós procuramos também indicadores, e esse gráfico é fornecido pela COGÉ, que é a Companhia de Gestão do Estado de Recursos Hídricos, e representa todos os comitês de bacias, né? Então, aí são as outorgas por essa água. Como eu falei, a região do Baixo Jaguaribe, que é onde fica o Castanhão, como vocês podem ver no gráfico, ela não detém todas as outorgas, né? Quem detém é a Metropolitana, que mostra a evidência que essa água realmente vem para Fortaleza. Essa segunda imagem que vocês veem é um gráfico representativo do crescimento econômico do Estado, o PIB do Estado. O que está de verde é o crescimento do Ceará, o que está em vermelho é a região metropolitana de Fortaleza, e o que está em azul é todo o resto do estado, ou seja, representa cerca de 30% a 35% do PIB, enquanto Fortaleza em torno de 70% a 75% do PIB. Nas discussões, nós percebemos que a governança do Ceará ela tem baixa coordenação intersetorial, ela existe uma centralização das tomadas de decisões em órgãos estaduais, e também ela tem uma dificuldade nas articulações entre as escalas estaduais e principalmente as locais, ou seja, essa governança ela não consegue englobar os municípios. Então, esse modelo ele contradiz com o que defende a Paul Rosso, né, 2020, que ela defende um modelo mais policêntrico, onde existem vários polos de poder para tomar a decisão, e também isso dificulta também uma gestão integrada dos recursos hídricos. Então,
essa governança cearense, embora existam os comitês e os fóruns colegiados, né, existe ainda uma baixa atuação dos atores locais, principalmente dos sindicatos rurais, por exemplo. A concentração de tomar decisão está em órgãos estaduais, principalmente na COGE e na SRH, e quando esses órgãos são contestados por alguns outros atores, eles têm respaldo no CONER, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é a última instância. Então, eles estão bem estruturados nesse modelo. Então, embora exista essa participação, embora eles defendam o modelo, mas ainda o Ceará está preso no modelo de governança hierárquica e ainda está um pouco distante desse modelo adaptativo que a Cláudia Porrosso defende na literatura, né? Um modelo mais participativo e democrático. Também o Ceará, nessa aprendizagem social, ele permanece no ciclo único, ou seja, ainda os ajustes são apenas incrementais, não existe ainda um questionamento entre os atores porque eles fazem o que fazem, e também não existem... É um sistema que está um pouco já com uma grande inércia, né? Não mais de 30 anos esse modelo, os atores não se questionam e há pouco espaço para inovação. Com relação ao desenvolvimento, existem as divergências regionais, existem conflitos entre o interior e a capital por essa liberação da água. O interior quer que a água fique lá e a região metropolitana quer que a água vá para Fortaleza. E aí tem os conflitos entre as regiões. Só que também alguns atores discordam que a ideia de que a indisponibilidade de água seja o único fator que explique que a região permaneça subdesenvolvida, ou seja, não basta também só fornecer água para o interior, mas também tem que existir mecanismos, políticas públicas que façam que o homem também permaneça no campo. Então, também foi um dos confrontos que nós achamos com a literatura. E nós propomos 3 estratégias, né, para também sugerir para esse modelo possa melhorar. A primeira é a implantação de uma governança local, que ela inclua os municípios. A segunda estratégia é que deve existir uma coordenação entre as 2 dimensões, principalmente a governança da água e uma governança territorial, que leva em conta essas falhas que nós mostramos aqui, e que a terceira estratégia é que essa gestão seja focada nos usos da água, ou seja, na demanda, e sair desse ciclo de apenas aumentar a oferta de água, mas fazer uma gestão eficiente dessa demanda, onde todos possam ser ouvidos e possam ser atendidos com suas demandas por esse recurso. E na conclusão, respondendo à pergunta da pesquisa em que dimensão essa governança impacta no desenvolvimento, nós percebemos que o desenvolvimento regional do Ceará representa um ciclo vicioso e que enfatiza essa necessidade de garantir a segurança hídrica e atingir essa equidade hídrica do Estado, né? E essas falhas na governança da água, e principalmente por não inserir uma governança local, ela destaca a insuficiência dos processos de uma coordenação entre todos os setores dessa governança, impacto na participação social e na tomada de decisão, onde todos possam ser ouvidos de forma democrática. E no fraco avanço da aprendizagem social, porque também, por não incluir atores locais, essa governança e essa aprendizagem não inclui saberes locais, porque melhor que quem conhece uma região é quem mora lá. Então, se o pessoal da capital faz um plano sem ouvir o pessoal do interior, ele não está incluindo saberes locais e também não tem como aprender com experiências passadas. Ou seja, não tem como fazer um planejamento pensando em secas que passaram, então, em restrições que aquela população teve. E quais mecanismos eles usaram para sobreviver nesses períodos de escassez e de secas, né? E aí poderiam ajudar nessas adaptações das políticas para a água e também promovendo inovações institucionais que poderiam melhorar esse modelo com soluções, né, voltadas da natureza. Então, para concluir, essa pesquisa não está isenta de limitações, principalmente por apenas fazer o escopo no contexto do Ceará, e são necessários outros estudos em outras regiões semiáridas, né, para fornecer uma compreensão mais profunda, ou então para contradizer o que nós encontramos aqui, e como essas falhas da governança e a aprendizagem social é capaz de inibir a transição para um regime de governança mais adaptativo e mais democrático, e proporcionar um desenvolvimento regional mais equilibrado.
Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Fico à disposição aí para vocês, se tiver alguma pergunta. Muito obrigado, José Wellington. Agora a gente vai para as considerações. Fica à vontade, Luiz. Eu queria agradecer primeiramente, gente, todas as apresentações de vocês, parabenizá-los. Queria começar pela apresentação do Leonardo, que trouxe aqui sobre a questão da exclusão da população itinerante. Aliás, deixa eu perguntar primeiro, vocês têm alguma questão para os colegas? Ou a gente pode falar um por um. O que vocês acham? Vocês anotaram também questões para os colegas? Vamos começar então com o Leonardo, que foi o primeiro, né? E que nos trouxe aí esse trabalho bastante interessante sobre bens e serviços, falando sobre como a população itinerante influencia Capanema no Pará. Alguém tem alguma questão? Não? Leonardo, você gostaria de complementar alguma coisa que foi falada? Não, acredito que foi o suficiente. O trabalho, né, por si diz muita coisa, mas acredito que se alguém tiver alguma dúvida, posso estar sanando aí esta. Passando para o Tiver. segundo. Oi? Não, nada não. Não, nada não. Deixa eu fazer. O Cláudio não tem nenhuma consideração também sobre o trabalho do Leonardo? Não, a consideração é mais ampla, como eu Uhum, já estou há muito tempo nessa área, quer dizer, essa é uma discussão muito uhum, antiga do Pacto Federativo, porque a uhum. Constituição de 88 ela é uma Constituição municipalista, porque trouxe o município, deu destaque ao papel do município, trouxe competências que antes não existiam, trouxe uma estrutura tributária, mas com muitas críticas. A estrutura tributária para o município é uma estrutura tributária de área urbana. O município ficou com impostos como IPTU e ISS, em É, que em sim. boa parte dos municípios do Brasil, que é uma rua que vai, uma rua que vem, com a igreja, com a praça, com a igrejinha, não tem por onde arrecadar isso. Por isso a dependência de FPM, né? Então, essa é uma questão antiga. Não sei como é que isso, eu não estou acompanhando, não sei como é que isso vai ficar agora em termos de reforma tributária, porque como nós vamos passar até agora o IVA como um valor adicionado, eu não sei que impactos isso vai ter na relação com o FPM. Não, no FPM não vai ter, porque ele é constituído por duas fontes de receita, que é IPI e imposto de renda. Venda. Mas o IPI está dentro do IVA, do valor adicionado. Então, eu não sei se, eu realmente não estou acompanhando, mas ok. Então, a princípio, não deve ter. Talvez agora com essa questão da isenção do imposto de renda, né, até 5.000, Pode né, que esse ser. vai refletir alguma coisa. Ainda vai ter alguns estudos sobre isso. É, e essa questão do município polo, né? Porque todo município polo tem também esse problema. Qualquer região que você vá, que aquele município é o polo daquela região, já fiz trabalho em município que não tinha hospital, ele só tinha uma ambulância para levar para o município do lado, que era o polo. E isso, infelizmente, ainda também é uma prática, apesar de a gente já estar aí, né, há muitos anos pós-Constituição, mas ainda há muito o que fazer e achei o trabalho excelente para, de uma certa forma, também trazer ainda uma questão que ainda é muito atual. Exatamente. Muito bom. Cláudio, vou fazer um gancho, então, vou alinhar com o seu trabalho, que foi sobre contratações sustentáveis, também trabalho de excelência que você trouxe aí para a gente, né? Compartilhou conosco. E eu queria te perguntar, achei muito bacana também que você cita o IPEA dentro das suas referências. Eu aproveito quando a gente fala sobre compras públicas. é, Queria te perguntar se o TCE de Pernambuco, se ele faz parte do programa A3P do Ministério do Meio Ambiente ou não, desde quando ele faz, e se isso pode também ter. Eu gostei muito que você traz a questão da contradição entre o formalismo que a gente traz nas leis e os valores humanos que deveriam ser isso, né, extremamente importante.
Então, assim, o programa A3P, ele ainda assim, ele traz um certo formalismo, né? Assim, ele ainda assim, ele não traz essa questão humana para dentro de um programa institucional. E o TCE faz parte? Você chegou a Tem, pesquisar sobre isso? eles têm. É, de fato, de quase, eu pesquisei quase todos eles, e Uhum, eles foram que se mostraram mais consolidados em termos de política, de desenvolvimento sustentável, institucional, né? Tanto que eles têm aquela estrutura em que eles têm lá, eles criaram um programa, o EcoTCE, uhum, eles, para agora desenvolver, agora em 23 essa nova fase da política deles, eles chamaram, inclusive, se eu não me engano, a própria Universidade Federal de Pernambuco, que uhum, conduziu o processo de planejamento estratégico e também da elaboração do plano de logística sustentável deles, uhum, que também é um instrumento fundamental para que os órgãos e poderes possam implementar suas políticas de desenvolvimento sustentável, mas que poucos fazem, né? uhum, Então, eles têm sim, eles têm todo um trabalho, mas é isso, é algo ao longo desses, né, desde 2013, com aquela parada, né, com aquele interregno, uhum, que a coisa agora é que começa a realmente caminhar e a coisa ser incorporada. Se a gente olha o uhum. plano deles de logística sustentável, eles têm inclusive eixos. Eu falei do compra sustentável, que era o foco, mas eles têm eixos, inclusive, para diversidade, que é onde é o Uhum. eixo que, na avaliação deles, tem mais necessidade de atuação, mas é o que Olha ainda tem só. menos. Mas é raríssimo você ver um órgão público que trata a questão da diversidade, gênero, racial, né, dentro do Uhum, seu planejamento estratégico. E eles já uhum, estão nessa fase, tamanho já é o avanço deles nesse sentido. uhum. Excelente. Nossa, muito bom, Cláudio. Também gostei muito do que você traz sobre a promoção de políticas públicas, né? Públicas a partir dessas compras sustentáveis, uma canalização, na verdade, né? De ações. Muito bom, excelente. Alguém tem alguma dúvida, gente, para o Cláudio? Alguma consideração? Não? Passando agora, então, para o trabalho de exclusão não, não, de Tecendo Territórios do João. Também muito interessante, João, seu trabalho sobre sericicultura. Me chamou a atenção de uma forma muito feliz, você trazendo os estudos de Hasbard e de Saquet. Achei muito inteligente vocês terem feito essa análise EPCN para a sericicultura do município de Doutor Camargo, do Paraná, né? Então, assim, muito bacana. Parabéns mesmo por esse trabalho. Gostei também quando você traz na conclusão, inclusive, recomendações aí, né, sobre novos trabalhos do TDR, territorialização, desterritorialização e redesterritorialização, certo? Do Haspert, que são os conceitos dele também. Muito bom. Gente, alguém tem alguma sugestão, alguma consideração, alguma para falar para o João? Alguma complementação aí do trabalho? Tá bom, Diana. Boa aula. Já já sou eu. Também estou saindo daqui a alguns minutinhos. Prazer te conhecer. E por fim, gente, o trabalho do José Wellington sobre a governança da água, que é um trabalho também de doutorado, né, José, que você trouxe, está terminando já o capítulo 2 do seu doutorado, que traz análise dos documentos de gestão, dos planos de bacia hidrográfica, você fez visita de campo e participou das reuniões também. Achei bem interessante as complementações que você traz. E aí queria te perguntar, José, assim, quando você participou dessas reuniões, você fez também uma observação não participante dessas reuniões ou foi observação participante? E aí eu te pergunto, qual que era o lugar de fala desses conselheiros quando você fala que os comitês, por exemplo, eles não são autônomos, eles só colaboram aí com que a COGER já traz, né? Assim, professor, eu fiz as
as participações não participantes, né? Uhum, Porque ao longo desse período, quando eu entrei no doutorado, 2012, ou 2022 a 2023, estava sendo renovados os planos dos comitês de bacias. uhum, No estado do Ceará, ele tem uma peculiaridade por ser do semiárido, que a única certeza que nós temos no estado é que vai ter seca. uhum, Ou seja, a chuva é uma incerteza. Só que na quadra invernosa, como nós não temos as estações do ano, né, nós só temos 2 períodos, e lá a gente chama de quadra invernosa, que vai geralmente de janeiro até maio, mais ou menos, junho, quando o ano é bom. Então, quando termina o mês de junho, que chega início de julho, a COGE, que é a gestora, ela sabe o volume que os reservatórios têm. E aí, no uhum, mês de julho, acontece a reunião de alocação de águas, que é na região do Médio Jaguaribe, né, como eu falei, onde fica o Castanhão, e a uhum, COGE leva esses relatórios técnicos com os volumes de água, e essas pessoas se reúnem para decidir quanto de água vão receber durante o resto do ano para as atividades. Isso para uso de abastecimento humano, para a indústria, né, para a agricultura. E aí, nesse contexto, né, como eu falei, a questão do Comitê de Bacia, que é formado por pessoas da sociedade civil, poder público estadual, municipal e federal, e temos algumas instituições, e também temos usuários, que são empresas ou fazendas ou perímetros irrigados, né, que usam essa água para um fim de atividade econômica. E aí essas pessoas, eles têm condição de participar, eles se mobilizam mais, eles levam um coro maior, e aí quando chega no momento da votação, eles têm maior número de votos, maior influência, e eles conseguem que suas demandas sejam atendidas. E às vezes pautas levadas por uma comissão ou um sindicato rural, ele acaba sendo voto vencido. E aí foi o que eu falei, né? Que eles participam, mas às vezes as suas demandas não são atendidas, ou então eles têm que se contentar com um pouco que sobra para eles, né? Então, alguns sindicatos, o pessoal do Caritas Diocesano também busca fazer um trabalho incessante para equilibrar essa relação, mas realmente acontece isso. Outro achado que eu vi em campo, por exemplo, qual a estratégia que os produtores rurais do agronegócio, que são os donos, os comandantes dos perímetros, eles fazem. Ao longo dos anos, depois de 2012, que foi um período que houve uma grande seca no Ceará, de 2012 a 2018, e algumas regiões ainda está seca, como divisa com Piauí, tem regiões que quase não chove. O que é que eles fizeram? Eles perceberam que se eles se mantiverem na presidência dos comitês, ou então na diretoria, eles conseguem privilégios e conseguem barganhar e ter informações com a COGE para uhum, levar as informações antes para essas reuniões. E aí a entendi. COGE ela faz 3 cenários. Um cenário que ela libera nada, um cenário mediano e um cenário que ela libera tudo dessa Uhum, água. E aí eles conseguem se articular entre eles e quando chega na hora da reunião já está praticamente decidido. Então é entendi, nesse sentido que eu falei, que eles participam, mas às vezes são voto vencido. entendi. Muito boa, nossa, excelente, muito importante sua pesquisa, José, parabéns. Josué, você quer dizer mais alguma coisa? A gente pode fechar? Eu queria parabenizar a apresentação de todos os integrantes e, como eu falei no início, eu queria pegar o contato do José Wellington, porque meu tema de pesquisa é correlato, né? Eu também pesquiso governança da água e é muito curioso o caso do Ceará. A gente fez também envolvimento com o Comitê de Bacia do São Francisco e numa participação da plenária, né, que seria o local de decisão, a gente percebe algo parecido com isso que o José Wellington está falando. As decisões já chegam prontas e aí aquilo ali fica mais um cenário para inglês ver, né? Então, interessante Melhor essa lidar. discussão. Vou pegar seu contato, José Wellington, e depois eu entro em contato com você. Muito E bom, gente. Ok, Então, José.
Deixei meu e-mail aí também, ele passa praticamente o dia todo aberto. Pode me Pronto. mandar alguma mensagem que eu respondo, quem puder ajudar também, estou à disposição. Obrigado. Excelente. Gente, muito obrigada, então. Bom resto de semana para todo mundo. Prazer conhecê-los. Obrigado. Queria Obrigado. agradecer ao Josué por estar auxiliando aqui como apoio na sessão. Excelente, Josué. Muito obrigada também. Nada, Agradeço, seguimos. professora. Obrigado, Josué, pelo apoio, pelo suporte e satisfação conhecê-los. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Boa semana. Um Boa abraço. semana.